Você reparou que na abertura dos Simpsons, a Maggie é passada como se fosse um produto? E aparece um número bem rápido que poucos perceberam. E você sabe por que alguns personagens têm apenas 4 dedos nas mãos? Hoje separamos alguns segredos, easter eggs e teorias sobre alguns dos tão amados desenhos animados. Tá começando mais um Você Sabia? Então deixa logo aí embaixo o seu joinha, cê é louco. Virou rapper. Vamos que vamos, galera. Deixa o like, se inscreva no canal e bora nessa. Com quantos anos você descobriu que, na verdade, Cosmo e Wanda são anjos? Sim, galera, estamos falando do Cosmo e da Wanda lá dos Padrinhos Mágicos. Foi revelado recentemente que, na verdade, eles não são fadas, eles são anjos. Se liga aí! Eles seriam anjos Ofanim e Serafim. E isso foi revelado em uma nova versão dos Padrinhos Mágicos, um desenho novo que se chama Padrinhos Mágicos, um Novo Desejo. E essa seria a continuação da história de Timmy Turner. Esse episódio aí é o episódio 16 da primeira temporada. E como vocês viram, Cosmo e Wanda passam por um detector de metal e ali no raio-x deles meio que revela o que eles realmente são. É bem parecido com aquela arte que o cara fez no vídeo, sabe? A verdadeira aparência dos anjos, né? Então será que todos os Padrinhos Mágicos são, na verdade, anjos da guarda das crianças? Agora vamos para Os Simpsons. Um dos desenhos mais amados e também mais cheios de teorias. Vamos então para o episódio 13 da sexta temporada, onde acontece um erro que talvez você não reparou. Nesse episódio, Homer se lembra do dia em que Maggie nasceu. E aí rola um flashback, né? Aquelas cenas do passado. Nessa cena, vemos Marge dando uma notícia para o Homer, que está grávida do seu terceiro filho, que é a Maggie. Só que, galera, se você reparar bem, ali no fundo acontece um grande erro. Pois, como é um flashback, como é uma cena do passado e Marge ainda está grávida de Maggie, ou seja, Maggie ainda não nasceu, como é que tem um quadro, uma fotografia de Maggie ali na parede? Me explica isso aí. Eu acho que os desenhistas esqueceram de tirar o retrato da Maggie. Esse episódio é lá de 1995 e só anos depois que a galera foi perceber esse grande erro e postaram no Twitter. Claro que muita gente, às vezes, assistindo deve ter percebido, né? Mas passou abatido por muitos. E falando na Maggie, tem um outro segredinho envolvendo a personagem. Na abertura dos Simpsons, principalmente nas versões mais antigas, tem uma cena no mercado em que a Maggie é passada ali no caixa, escaneada como se fosse um produto. E quando é escaneada, aparece um código, um número ali, bem rápido. A cada temporada, a abertura muda uma coisinha ou outra. Qual seria o segredo, então, desses números que aparecem ali? Seria 847,63 dólares. Será que é um código? Será que é uma coordenada? Será que é um valor? Um aniversário de alguém? Segundo Matt Groening, o criador da série, esse seria o custo médio mensal para criar um bebê nos Estados Unidos. Uma média de 847 dólares por mês. E isso, é claro, lá na época em que o desenho foi lançado, no ano de 1989. E aí eles acabaram deixando esse easter egg ali bem rapidinho. Outro segredo que poucos sabem é que a Brett voltou à tona. Não só como meme, mas também como uma meme coin. Estamos falando da Brett Based. Ela tá bombando muito entre as meme coins. Pra vocês terem noção, a Based Brett tem pouco menos de um ano e já tá no top 10 das meme coins. Isso no mercado do mundo inteiro. E a Brett está bem presente na internet, aparecendo em vários lugares. E se você então gosta de memes, gosta desse mundo de criptomoedas e quer fazer parte dessa comunidade, acesse agora basedbrett.com.br e veja como participar. E aproveita, pois ainda está no começo. Vai que ela dispara ainda mais. E aí aquele pouquinho vira um montão. Então para saber mais, acesse basedbrett.com.br. E esse é um meme que vale a pena saber que existe. Não sei se você já reparou, mas a maioria dos personagens de desenhos animados possuem apenas 4 dedos, principalmente os mais antigos. Como por exemplo o Mickey, Bob Esponja, os Flintstones, os Simpsons. Pessoal do Family Guy, Hora de Aventura, Tom e Jerry, Pica-Pau e vários outros. Mas a pergunta é, por que isso acontece? Bom, para responder essa pergunta a gente tem que voltar lá para o século passado, para o século 20, ano em que surgiram as primeiras animações. Naquela época, fazer uma animação era um processo muito caro. E assim como o começo de tudo, a indústria não tinha muita grana. Então qualquer
qualquer medida que diminuísse o tempo ou o dinheiro gasto era sempre bem-vinda. E nisso eles perceberam que era muito mais fácil animar 4 dedos do que 5. Um dedo a menos já economizava muito tempo e também um bom dinheiro. Assim, os personagens ficavam com a mão menor, com os movimentos mais claros e práticos. E um outro detalhe era que naquela época todos os desenhos eram feitos à mão, então isso acabava poupando muito, principalmente porque muitos animadores e desenhistas têm dificuldade de fazer mão, é uma coisa meio que complicada. Então essa retirada do dedo foi bem aceita nos estúdios. Porém, segundo o Walt Disney, o criador do Mickey Mouse, ele possui uma outra explicação. Ele diz que como o Mickey é uma criatura que não existe na vida real, ele não precisava de 5 dedos, assim deixando ele o mais fantasioso possível. Sem contar também que se ele tivesse 5 dedos, segundo o Walt Disney, a mão dele iria parecer com um cacho de bananas. Nos Simpsons, por exemplo, eles têm apenas 4 dedos. E aí que quando Deus aparece, né, aparece Deus em gigante e tal, em episódios que eles vão pro céu, ou coisa do tipo, Deus tem 5 dedos. Ou seja, para mostrar que Deus é real, parece com a gente que é real, e os Simpsons é apenas uma animação, não precisa ser igual à realidade. Só que, galera, essa parada de 4 dedos acabou sofrendo uma alteração lá no Japão. Isso porque lá no Japão existe uma tradição onde a máfia yakuza, em forma de punição, corta um dos dedos de uma pessoa traidora. Deixando ela com quantos dedos? 4. E aí que por conta disso, algumas animações antigas que são exibidas lá no Japão sofrem meio que uma edição, colocando ali um dedo a mais, pra não parecer que o personagem ali é um traidor, né? Que foi punido pela Yakuza. Mas isso não acontece com todos os desenhos. Lá, o Mickey continua com 4 dedos. Até porque ia tomar um processão da Disney, né? Patrick, vamos, Doriel, caçar água-vivas. Você conhece o Bob Esponja, o Patrick Estrela e tem também o Gary. Que é o caracol, o bichinho de estimação do Bob Esponja. Só que você sabia que o Patrick Estrela e o Gary são primos? Uma estrela e um caracol primos? Como assim? No episódio Reinado de Idiotas, da 4ª temporada, é revelado que o pai de Patrick é irmão do pai de Gary. Ainda tô tentando entender. Qual que é a relação? É isso mesmo, galera. O pai do Patrick se chama Herb e o pai do Gary se chama Slurgo. E Herb e Slurgo são irmãos. Ou seja, Patrick e Gary são da mesma família e são primos. Com quantos anos você descobriu a verdadeira idade do Bob Esponja? Bom, galera, de acordo com as nossas pesquisas, a gente encontrou essa carteira de motorista aqui que pertence ao Bob Esponja, beleza? E se a gente reparar bem ali embaixo em vermelho, mostra que a data de nascimento dele é dia 14/7/1986. Ou seja, Bob Esponja, meus amigos, tem 38 anos. E tá com a carteira vencida, viu? Venceu lá em 2003. É porque também não renovou, né? O episódio antigo. E o verdadeiro nome do Bob Esponja, você sabe qual é? Antes dele se tornar o Bob Esponja Calça Quadrada, ele teve um outro nome. O seu nome original era para ser Garoto Esponja, ou Sponge Boy. Só que esse nome já havia sido registrado em um produto de limpeza, em um esfregão. Então o criador Steven Hillenburg teve que mudar. Ainda bem, né? Porque Bob Esponja Calça Quadrada combinou perfeitamente. É bem melhor. Agora vamos falar de um desenho mais recente, Rick and Morty. Segundo uma teoria que circula na internet, Rick Sanchez e Morty Smith não são parentes. Eles são a mesma pessoa. A teoria conta que Morty teria envelhecido e se tornou o Rick, e depois, por algum motivo, teria voltado para o passado para conviver junto com ele mesmo. Eu sei que no mundo de Rick and Morty... Isso faria totalmente sentido. Tudo pode acontecer, principalmente essas paradas de viagem no tempo. Sim, com certeza. Inclusive, existem algumas evidências que comprovariam essa teoria. Como, por exemplo, na temporada 3, no episódio 1, chamado de A Rica Apunhalada, Rick Salvação. Nesse episódio, Rick e Morty estão na cidadela de Ricks. E em um certo momento dá pra ver no fundo um Rick muito parecido com o Morty. Só que aí também pode ser o multiverso, né? As multiversões do Rick, né? É verdade. E tem vários Rick e Morty também, né? Aquele episódio que eles morrem, então não, tem que entendeu? Volta, exato. Mas se você reparar bem, é uma mistura perfeita dos dois personagens. E aí que alguns fãs acreditam que esse Rick aí seria um Rick mais novo. E aí dá pra ver semelhanças com o Morty.
Já em outro episódio, na primeira temporada, o episódio 3, Parque da Anatomia, tem uma fala bem estranha de Rick. Rick diz que no passado ele também já usou calças azuis, parecidas com as do Morty. Só que é claro que existem também algumas refutações dessa teoria. A primeira é justamente o ponto fraco de Morty, já que ele não é nada inteligente como o Rick. E no episódio 2 da quarta temporada, The Old Man and the Sith, Rick transporta sua mente para um clone dele mesmo mais novo. E aí é possível ver que esse clone mais novo dele não tem nada a ver com o Morty. Sem contar também que se a gente ver outros estágios da vida de Rick, em outros momentos do passado, ele também não é parecido. São apenas em alguns casos específicos. Mas como o mundo de Rick and Morty é muito doido, Tem muitas variantes, muitas coisas que acontecem, deixam de acontecer. E essa teoria pode ser apenas uma das milhares de histórias que existem no mundo de Rick and Morty. As histórias paralelas. você pode criar uma teoria que, tipo, Rick and Morty na verdade veio de um camelo e uma borboleta. Sim, acredito, porque Às vezes o criador não pensou nisso. Não, mas o mundo deles cabe. já dá pra fazer um episódio onde eles vão atrás e vão encontrar... E a forma em que a história é contada cabe em todas as teorias do mundo. E segundo algumas histórias que circulam na internet, parece que os criadores realmente pensaram nisso como um desfecho da história, mas acabaram deixando ela de lado. E aí, você acha que faz sentido ou que não tem nada a ver? Outra pergunta que não quer calar é: por que os Simpsons são amarelos? Segundo o criador dos Simpsons, Matt Groening, ele criou os Simpsons para fazer algo diferente, algo novo, algo que jamais fosse visto. Ele tinha o intuito de distanciar os seus desenhos dos outros, pois ele não queria que os Simpsons fossem vistos como coisas de crianças. E com isso, então, um dos animadores, na hora de pintar os personagens, acabou escolhendo a cor amarela. Algo que até então era totalmente novo, A princípio, essa cor amarela gerava um certo desconforto. E isso acabou sendo perfeito, pois o público encarou o desenho de outra forma. Sem contar também que a cor amarela acabou destacando os personagens, deixando aquela característica única. Ah, aqueles personagens ali amarelos, já sei quem é, são os Simpsons. E aí tem uma frase dele que é o seguinte: se você estiver ali passando, trocando de canal, na hora que você vê personagem amarelo, você já sabe quem é. Ou seja, foi uma jogada de marketing inovadora e genial. E outro personagem que não é amarelo, mas que chama sua atenção pela cor azul, é o Brett. Tô de azul ainda hoje, hein? Olha aí, ó. Que é a meme coin do momento, que está presente em vários lugares da internet. E também pode estar presente na sua vida. Se tiver interesse, quer saber mais como funciona, as vantagens e tudo mais, acesse agora basedbrett.com.br e saiba como participar, galera. E essa meme coin é uma das que mais decolou nos últimos tempos. A comunidade só está crescendo, então aproveita aí. Acesse então basedbrett.com.br e garanta logo suas brets para não ficar de fora dessa comunidade. E isso, galera, não é uma dica de investimento, beleza? É uma oportunidade de fazer você rir. Então, nós vamos ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Isso tudo, pessoal! Valeu!